Olha, eu quero te adorar com o meu irmão da esquerda, da direita. Eu quero te adorar, Deus. Eu quero te adorar porque tu é maior. Tu é mais poderoso que Lucifer. Tu é mais poderoso que Satanás. Tu é mais poderoso que o Jesus. Tu és mais poderoso que Padre Cícero. Tu é mais poderoso que Maria Aparecida. Tu é mais poderoso, Senhor, que os pais de santo, mãe de santo, que os bruxos. Deus, tu é mais grande que Buda. Tu é mais grande que Maomé. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Os adolescentes dizem santo. Diga aí, crianças digam santo. Oh, juventude brade santo. Círculo de oração diga santo. Igreja no brado só diga santo. É o Senhor dos exércitos. Oh, a terra está cheia da sua glória. É para Ele a glória, meu irmão. É para Ele a adoração. É para Ele o cântico. É para Ele o aleluia. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Então solte a tua adoração. A primeira visão que o missionário precisa ter é a visão de Deus assentado no trono. A segunda visão que o missionário precisa ter é uma visão de si mesmo. Nós precisamos ter uma visão nossa pessoal. Meus irmãos, o grande problema de muitos, meus irmãos, é que tem uma visão distorcida de si mesmo. Existe muita gente que tem uma visão totalmente distorcida da sua vida pessoal. Ele pensa que sabe mais do que sabe. Ele pensa que prega melhor do que prega. Ele pensa que canta melhor do que canta. Ele pensa que dirige melhor que dirige. Tem muita gente que morre em acidente de trânsito porque pensa que é bom motorista. Tem gente que pensa que é mais bonito do que é. Tem gente que pensa que é mais bom do que é. Tem gente que pensa que é mais magro do que é. Tem gente que a balança está dizendo 100 e ele está dizendo, não, eu tenho 80. Meu irmão, tem muita gente que tem uma visão distorcida de si mesmo. Tem gente que diz, eu tenho dons, Deus me usa, Deus isso, Deus aquilo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa para você nesta noite. O Espírito de Deus me inquietou nesta madrugada. Ele disse para mim, eu quero nesta noite passar em revista. Escute isso. Eu quero passar em revista um exército no sapezal. Eu quero colocar você na tua medida, na tua estatura, no teu peso. Deus nesta noite quer te equiparar a ti mesmo. Deus quer medir-te a ti mesmo da tua maneira, como você é. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não é o que você pensa ser. Ainda que os pensadores dizem, ainda que os intelectuais dizem, ainda que muitos estão dizendo, ei, e até, meus irmãos, há uma doutrina diabólica dentro da igreja chamada confissão positiva, que está dizendo, o homem se dá o que ele
assentado no trono. Quando ele viu Deus assentado no trono, meus amados irmãos, ele escutou os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como que diz assim, meu irmão: se você fugir para o norte, lá está Deus. Se você fugir para o sul, lá está Deus. Se você for para o leste, lá está Deus. Se você for para o oeste, lá está Deus. Então Isaías diz assim: não adianta fugir, porque onde eu for me esconder, Deus está presente. Aonde eu colocar os meus pés, ali a glória de Deus resplandece. Então o negócio é confessar, o negócio é reconhecer quem eu sou. E você vai ler no capítulo 6 e no versículo de número 5, ele dizendo: ai de mim. Agora não é um negócio, ai de fulano, ai de ciclano, ai de mengano, ai deste, ai daquele. Agora ele diz: ai de mim que estou perecendo. Um minuto de silêncio. Ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que estou perecendo. Olha o que o Espírito está dizendo: ai, ai, ai. Depois que acontecer isso, eu vou ser crente. Depois que isto passar, eu vou para a igreja. Depois que fulano me pedir perdão, eu volto para a igreja. Depois que este pastor for embora desta cidade, eu vou servir a Deus. Depois que isto, depois que aquilo. Ei, meu filho, escute-me por favor. Tem uma visão de ti. Tem uma visão das tuas limitações. Eu quero que você abra a mão direita assim, espalmada como a minha, e coloque em cima do teu coração neste momento. Eu quero te convidar, te convocar a fechar os teus olhos com a mão direita espalmada sobre o teu coração. Feche os teus olhos neste momento, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo-me neste momento que Ele abrirá os céus. Ele está revelando algo profundo no teu caráter. Ele está preparando algo grande, mas antes Ele precisa revelar as tuas misérias. Ele necessita que você tenha uma visão da tua insignificância, do tão pequeno que você é, do quão pequeno, do quão insignificante que tu és. Não é Deus que precisa de você, não é o pastor que precisa de você, não é a igreja que precisa de você, é Deus, é Deus, é Deus que está falando contigo. Escute-me por favor. Não é os outros que necessitam correr para ti, não é os outros que têm que te servir, não é os outros que têm que te aplaudir, não é os outros que têm que te exaltar. É você que tem que te humilhar aos pés do Senhor. É você que tem que descer desse pedestal. É você que tem que dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque Deus está esperando você fazer isso. Receba nesta noite o toque da presença de Deus. Receba o toque da presença de Deus. Receba o toque da presença de Deus. Quando o homem tem uma visão de si mesmo, ele descobre o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Jesus na tua vida, meu filho. Minha filha, você não precisa de sapato novo. Você não precisa de roupa nova. Você não precisa de carro novo, de casa nova. Você precisa de Jesus na tua vida, meu filho. Você precisa de Jesus na tua vida, minha filha. Você precisa de um encontro com Deus. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma metamorfose. Você precisa de algo grande. Então Deus abre os céus agora. Abre os céus agora. Abre os céus agora. O Espírito de revelação, de visão e discernimento vai mover-se nesta igreja agora. Olha o que Ele vai fazer, um reboliço nesta igreja. Ele vai fazer um reboliço nesta igreja. Tem gente que vai soltar um gemido na alma, vai ver as suas misérias e vai render-se ao Senhor agora. Sim, Espírito, vem sobre este lugar agora. Agora. Desde esse púlpito agora. Desde esse púlpito, Senhor, desde esse púlpito. Os obreiros que estão sentados neste púlpito,
e que possamos nos quebrantar diante de Ti, quebrando.